Olá, amigos. Programa Néctar de hoje, falando sobre veterinária homeopática. Para falar sobre isso, o Dr. Marcos Fernandes, que inclusive tem livros editados com relação a este tema, programa em rádio, e falará um pouquinho desse tema tão importante, numa visão diferente sobre como tratar do seu bichinho. Ok? Marcos, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer. Bem, a homeopatia, ela se utiliza muito da essência do entendimento da alma humana no tratamento, né? Quando nós vamos levando isso para o campo da veterinária, como que se procede essa metáfora, esse mesmo raciocínio para poder cuidar do animal? Perfeito, excelente pergunta. O medicamento homeopático, ele é prescrito baseado no estudo da personalidade e da enfermidade que o animal apresenta. Nós fazemos, uma terapia holística, vê o paciente como um todo, e a gente considera tudo nele, a parte física, a parte emocional, a parte mental. E agora, nós estamos considerando até a parte do tutor. Tutor seria o que nós chamávamos no passado de dono ou proprietário do animal. Nós mudamos o nome. Um nome meio pedante, meio estranho mesmo. Gostei da palavra tutor. É verdade, até porque você pode ser dono da sua casa, do seu carro, né? Mas você pode ser dono de um ser que é sersciente. Seres serscientes são seres que têm dor de alma. A ciência comprova que os animais hoje têm angústia, têm tristeza, né? Têm saudade. Então, quem tem esses sentimentos não pode ser um simples objeto. Sim, é verdade. Só que no campo da medicina humana, né, existem equipamentos, como tem na veterinária, né, técnicas para se avaliar, mas o desenvolvimento do olhar do médico para o ser humano, ele, digamos que seria mais fácil, porque ele está olhando para um igual, né? Olhar para um ser vivo, também filho de Deus, mas que não tem a mesma essência corpórea, isso te obrigou a desenvolver novas percepções e características para poder atender o animal? Sem dúvida, eu sinto que meus colegas, que nós veterinários, desenvolvemos ao longo dos anos um processo intuitivo. Chega a ser até uma percepção extrasensorial, para entender a dor que o animal sente. Pior, no nosso caso, no caso dos homeopatas, nós buscamos entender a dor da alma. Né? Não somente a dor física, que está ali, às vezes até gritante e fácil da gente reconhecer, mas a dor da alma é mais difícil. Por exemplo, às vezes o animal está doente porque ele perdeu o seu proprietário, ou o seu tutor, melhor dizendo, né? O seu tutor faleceu. E aquelas cenas que a gente vê em filmes do animal sob o túmulo são constantes, né? São constantes. Então, a gente tem que ter a percepção de entender que ele sofre de saudade, ele não está consolidando essa perda, ou está com dificuldade de consolidar essa perda. Então, é entender a alma deles, que é o segredo para a prescrição do medicamento homeopático, né? Parte do trabalho é entender essa alma. Né? Essa alma. Digamos assim, uma família, então, que é tutora de um animal, né? Se perde um ente, é possível que o animal esteja sofrendo com aquela situação e um outro tutor pode levar o animal lá, contar essa história para você e você, então, prescreve um medicamento que atende o animal e também eu acho que tem que entender um pouquinho da questão humana, daquele quem está levando o animal para essa consulta. Sem dúvida nenhuma. Lógico que os veterinários não prescrevem medicamentos para os tutores, mas eles entendem o sofrimento quando o tutor chega lá e diz, olha, eu estou muito deprimido em função do meu outro cachorro que morreu e agora esse animal, depois que o companheiro dele de longa data faleceu, ele também desenvolveu esse problema, né? É lógico que ele não tem esse clique, né? Quem tem é a gente. Quando chega algum animal doente, né, eu sempre pergunto, aconteceu alguma coisa diferente na sua casa nos últimos tempos? A pessoa fala, olha, eu estou me separando, o meu filho está usando droga, o meu marido está desempregado, ou nós perdemos uma pessoa querida na família, ou um animal querido, né? Então, entender de uma forma muito sutil isso, né? E isso impacta, então, na saúde do animal. Ele começa a apresentar resultados corpóreos, físicos, de algum tipo de debilidade e deficiência. Exatamente, ele somatiza no corpo. Ele somatiza, como nós. Como nós. Puxa, exatamente, ele somatiza no corpo físico todas essas dificuldades. Essas emoções que o animal convive com os seus familiares, familiares humanos, né? Sim, sim. E no caso, as pessoas por vezes adotam os animais
Até porque possui alguma dificuldade emocional que esteja vivendo naquele momento e tal, né? Isso é positivo? Isso não é positivo para o animal? Como que funciona essa dinâmica? É uma boa pergunta, tanto que a humanização hoje, o excesso de humanização, é um dos maiores problemas que nós temos. Né? Parafraseando Hipócrates, ele dizia que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Verdade. Se a falta de amor mata, o excesso é tão prejudicial quanto. Então nós vemos hoje muitas pessoas carentes, que sofrem processos carenciais, emocionais, que adotam um animal, adquirem um animal e dão um poder muito grande a esse animal em relação à vida delas. Na verdade é um vazio, né, que essa pessoa tem por dentro, que ela não preencheu e que ela deveria, né, através de um processo psicológico, um processo de análise, entender o que lhe falta e não colocar o animal... Porque você é psiquiatra também, né? Psicanalista. Psicanalista, né? Psicanalista também. Quer dizer, então você entende bem essa dinâmica, né? Entendo. Eu queria te fazer uma pergunta que eu diria até um pouco indiscreta. Eu vejo muitas pessoas que colocam animais na cama. Eu, pessoalmente, eu acho isso um equívoco, né? Qual é a sua visão sobre este procedimento? Eu concordo com você, eu entendo que é um equívoco também. Embora hoje o processo de humanização está tão acelerado, está tão intenso, que isso passou a ser o de menos. Engraçado, mas o que é o processo de humanização? Porque, a princípio, a pessoa mais humana é aquela que estaria mais próximo do entendimento da vida, né? Mas você está dando uma dinâmica diferente para a expressão. Na verdade, o animal humanizado é um animal que tornou-se homem. Sim. Pelo poder do seu tutor, que normalmente coloca o animal no lugar de alguém. Sim. Então a pessoa não tem filho, coloca o cão no lugar do filho. Aí o animal está humanizado. Humanizado. Então. Sim. Porque ela o vê como um membro da mesma espécie ao qual ela pertence, e não como um animal. Sim. E aí que começam os grandes erros. Sim. Então, dormir com o cachorro, eu entendo que não é correto. Mas hoje é uma prática comum. Tem coisas muito mais graves. Por exemplo, pessoas que pintam a unha dos cachorros, pessoas que passeiam com o cachorro no shopping num carrinho de bebê. Sim. Né? Quadros, eu diria, importantes para esse tutor discutir com o seu psicólogo ou seu psicanalista. Porque se ainda você estivesse fazendo bem para o animal, eu concordaria. Mas não. Humanizando, você está retirando do animal seus instintos. Sim, a essência dele. A essência, você está matando esse animal. Né? E por isso que os animais hoje estão deprimidos, ansiosos, têm transtorno obsessivo compulsivo, né? Tem medo, tem pânico, porque tudo isso não é dele, isso é nosso. E a impressão minha, as doenças passaram então a ter quantidade de doenças humanas maiores, como você está dizendo, inclusive o câncer, que me parece hoje a gente vê com um tanto quanto comum nos animais isso, que era uma doença essencialmente humana, digamos assim. Bem observado. O caso do câncer é um processo multifatorial que está ligado ao fato dos animais estarem vivendo mais. Então é a doença da terceira, da quarta idade, mas não é só isso. Estilo de vida, ração, alimentação industrializada, excesso de medicamentos, por isso que somos homeopatas, né? Porque buscamos terapias que não têm efeitos colaterais. Mas no caso do câncer específico, os animais eles estão pegando as angústias, as mágoas, as dores da alma. Que é uma típica doença do ser humano que é detentor do... Exatamente. O animal ele capta isso, ele lê o inconsciente do seu tutor e somatiza no seu corpo. Eu imagino que tem o tutor e tem o animal. Há um fio ligado entre os dois. Tudo que eu sinto, né, o meu animal sente. Quando ele está humanizado. Se ele está lá no quintal vivendo com outros animais, ele está preservado, protegido disso. Ele está no habitat dele. Exatamente. Né? Ele está se socializando, convivendo com membros da espécie ao qual ele pertence. Ele é um cachorro. Agora, se eu trago ele muito para próximo de mim, humanizando, eu estou fazendo com que ele adoeça das minhas doenças, né? Sofra das minhas questões. Sim. Que em geral são poucas, né? Não. A gente já vive uma série de transtornos pessoais, né? Ao contrário, são muitas, né? A gente até estava conversando com a Marcele antes da entrevista, né? Todo mundo deveria fazer análise, né? Quem deveria fazer análise? Todo mundo que tem pai e mãe, por exemplo. Tem que fazer análise. A princípio, sim. Ou seja, todos nós temos que buscar o autoconhecimento. Verdade. Para acionar algumas chaves e cadeados que tem e que nos travam em muitas questões. Pessoal, profissional, financeira, enfim. Sem dúvida.
E assim a gente pode, inclusive, acionar as defesas orgânicas que permitam que a gente tenha uma saúde mais completa. Exatamente. Né, nesse campo. Exatamente. Essa sensação, então, desse lado, vamos dizer, do animal absorver a essência humana, ela vale tanto para o cachorro e para o gato, que são os animais mais comuns, ou para o cachorro me parece que ele tem um estilo mais, pelo modo de vida do cachorro, ele absorve mais do que um gato, por exemplo? Perfeitamente. Você perguntou e inteligentemente respondeu. O cão, ele é mais permeável às sensações e sentimentos, às emoções do seu tutor. O gato também, mas o gato ele tem uma outra dinâmica. Ele parece que é uma espécie de forno autolimpante. Ele pega a tua energia, a tua emoção negativa e transmuta e transforma, talvez pela sua individualidade. Sim. O cão não, né? Tanto que a famosa frase, o melhor amigo do homem é o cachorro e tal, né? O cão, ele é tão... Ele é gregário, ele é gregário. Ele é tão amigo teu que ele puxa até a doença tua para ele. Sim, né? De tão fiel que ele é, né? O gato não. O gato ele já tem uma outra dinâmica. Ele faz autolimpeza, né? Ele faz autolimpeza, exatamente. Ele se lava o tempo todo, né? Ele tem um padrão assim, você aqui, eu aqui, somos amigos, tal, mas... Veja bem, né? Mas isso não torna ele um animal menos, digamos, amoroso, nem menos respeitoso com relação à relação com o tutor dele, né? Não torna. Na verdade, o tutor que quer um cachorro, ele tem um perfil psicológico interessante. Ele é mais carente. Sim. Ele quer sempre chegar em casa e ter alguém abanando o rabo para ele. Sim. Ele precisa desse alguém. Sim. Quem tem um gato, normalmente é mais individualista, lida melhor com o seu inconsciente, com a sua solidão. Sim. Né? Isso não é uma crítica, não, são só perfis. É um perfil, é um fato. É um fato, né? que a gente observa no dia a dia. Não dá para falar para o gato, abane o rabo um pouco aí, né? Ele não vai abanar. Ele não vai fazer isso. Né? Exatamente. Está perfeito. Mais uma coisa, Marcos, o gato me parece que hoje está se tornando um animal do futuro, né? Porque assim, as pessoas precisam trabalhar fora, elas necessitam deixar o animal sozinho em casa, e ele tem que ser autossuficiente para a sobrevivência. Isso está fazendo com que apareçam mais gatos no consultório do que cães. Como é que está essa dinâmica? É verdade. Hoje está tendo muito mais gato, creio que também em função da verticalização das cidades, né? Apartamentos cada vez menores. E o gato, aquela história que o gato tem 7 vidas, aliás, eu gosto muito dessas frases populares, né? Porque às vezes tem um fundo de verdade atrás. Né? Normalmente é na simplicidade que há sabedoria. Sim. O gato quase não adoece, quase não vai no veterinário. Talvez explique o fato dele então pegar menos problemas dos seus tutores. Né? Então, tem uma série de vantagens. O gato adoece menos, o gato não late, o gato não faz barulho, o gato não tem que frequentar pet shop, o gato vive em ambientes pequenos, gasta menos ração, gasta menos medicamentos. Né? Então, tem uma série de vantagens. Uma série de vantagens. E existe risco dele cair do apartamento e tal? Existe. Quer dizer, tem que ter grades como se fosse uma criança, grade não, tela, como se fosse criança e tal? Tem. É recomendável que seja assim. Quem tem gato no apartamento, ele tem que ser telado. Tá perfeito. E as raças, assim como os cães, possuem, digamos, perfis psicológicos de acordo com a raça, o gato, o angorá, outro tipo de gato, existe também esse perfil, ele é mais, digamos, não é tão separado assim? Não é tão separado assim. Os cães, nós temos cerca de 400 raças. Puxa, tudo isso? De cães. Então, são muitas raças e muito diferentes geneticamente. Tamanho, personalidade, pelo, constituição, psiquismo, né? Os gatos já não. São menos raças e eles têm mais ou menos um mesmo padrão, um mesmo modus operandi, assim. É lógico que eu não sou um especialista em raça de gato, mas para quem até pode diferenciar características de uma raça ou outra. Mas é muito sutil essa diferença. Mas é sutil. Né? O cão é mais gritante, né? E na alimentação, tanto do cachorro quanto do gato, os tempos de hoje nos obrigam, então, a ter um olhar mais natural para isto, adicionar outro tipo de alimentação que vá além das rações tradicionais? Eu entendo que sim. Como homeopata, eu vou muito na medicina complementar, na medicina alternativa. E as rações comerciais, elas são muito ricas em corantes, conservantes, palatabilizantes. Os tais aditivos alimentares, que poderiam estar relacionados hoje
com o aumento da prevalência das doenças crônicas. Sim. Câncer, diabetes, alergia. Né? É óbvio que a gente não pode afirmar isso, mas tudo indica que sim. Mais ainda, o animal que come uma comida caseira, ele se sente mais feliz, mais realizado. Se a gastronomia é um prazer para o homem, por que não é para o animal? Até se ele tem essa relação tão íntima especialmente com o cachorro, né? É, exatamente. Por que eu posso comer, então, um bife gostoso e o cachorro tem que comer aquela ração. Sendo que o animal tem... Nós temos 20 milhões de células no nariz. O cachorro tem 200 milhões. Então, quando eu faço uma comida, você imagina, para ele, o quanto deve ser difícil sentir o odor daquela comida e, no entanto, ser obrigado a comer uma comida que ele não gosta. É verdade. Doutor Marcos, acho que nós teríamos aqui dias de conversa, né? Não faltará oportunidade porque você retorne aqui na TV Necta e a gente possa conversar com os amigos que acompanham a nossa programação. Obrigado, muito obrigado. Agradeço. E aqui está o livro do Dr. Marcos. Quem quiser pegar maiores detalhes sobre tudo isso que ele aqui explanou com tanta propriedade, cara de um, focinho de outro. A interação entre os animais e seus tutores. Amigos, muito obrigado e nós voltamos em breve com um novo tema. Um abraço.